Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de sociologia. E aqui a gente vai retomar um pouco o que a gente estava vendo em sala de aula, que era sobre a questão das diferenças, né? A gente analisou, vocês fizeram até um seminário sobre as diferenças regionais. E aqui a gente vai trabalhar de novo um pouco sobre esse conceito das diferenças e um conceito chamado etnocentrismo, que é o que a gente também viu em sala de aula e que a gente vai retomar agora com essa aula. Então vamos lá. Nossa sociedade, ela é fabricada por multiculturalidades, ou seja, temos a presença de diferentes grupos culturais numa mesma sociedade, estejamos referindo à cidade ou à nação. Entretanto, ter a consciência dessa realidade nos faz ficar atentos a fatos concretos que diz respeito aos diversos interesses de grupos e pessoas. Queremos dizer com isso que quando uma pessoa ou um grupo considera normal ou natural uma situação ou ideia, muitas vezes essa normalidade ou naturalidade se expressa como relação de poder, desigualdade ou opressão. Para a sociologia, falar em sociedade não significa descrevê-la simplesmente de uma forma igual. Quando fazemos uma análise das sociedades, identificamos de imediato a existência de desigualdades sociais, e diferenças entre grupos e pessoas. As desigualdades, elas são fabricadas pelas relações sociais, econômicas, culturais e políticas. Geralmente, as classes ou camadas superiores da sociedade são as mesmas, tanto sob o ponto de vista cultural ou político. O que estamos querendo dizer é que as classes sociais ou camadas superiores das sociedades são as mesmas em termos de manutenção do poder político e dos privilégios sociais e econômicos, reproduzindo sua dominação através da cultura e da disseminação de certa visão de mundo. Então, que nem ano passado, quando vocês viram sobre o filósofo Karl Marx, quando ele vai falar da chamada luta de classes, ou seja, desde que o mundo é mundo, há essa luta de classes, né? Desde o período do Egito, das primeiras civilizações até hoje, a gente observa essa luta de classes, da qual é construída toda uma sociedade onde a classe dominante, ela é que impera e impõe a sua visão cultural, a sua visão política, a sua visão social, oprimindo, né, as outras classes do seu pensamento. Porém, devemos chamar a atenção para não confundirmos desigualdade social com diferenças sociais e culturais. E qual que seria essa diferença? Então, as desigualdades sociais, elas são definidas a partir das condições sociais e econômicas de determinados grupos. Isso é, há grupos que possuem mais riquezas do que outros e maior acesso a determinados serviços, gerando uma sociedade desigual na qual poucos possuem muitas riquezas e bens materiais e muitos possuem pouca ou nenhuma riqueza material. Já a diferença social e cultural, por outro lado, significa que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não superiores ou inferiores. O indivíduo originário do continente africano é diferente do chinês, que é diferente do europeu, a mulher é diferente do homem, o heterossexual é diferente do homossexual, o adepto ao candomblé cultua uma religião diferente da do evangélico, as pessoas com deficiências são diferentes daquelas que não possuem necessidades educacionais especiais e assim por diante. Essas características dos seres humanos não significam superioridade ou inferioridade aos outros. Então aqui é importante a gente destacar a diferença desses dois conceitos. Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser desigual. Quando você fala de diferença, você assume que há pessoas, grupos, sociedades diferentes da sua, mas que isso não implica que ela é melhor ou pior que a sua, simplesmente que ela é diferente. Agora, quando você fala em desigualdade, você assume que há uma relação hierárquica entre alguma ser superior ou inferior. E é aí que a gente vai entrar depois no ponto do chamado etnocentrismo, né? Que é quando uma cultura se vangloria ou acha melhor a sua em relação a outras. Mas vamos lá.
Na sociedade onde existem muitas diferenças sociais e culturais, como é o caso da nossa, né, o Brasil, como vocês viram através das pesquisas, no mesmo país a gente tem diversas culturas, diversas religiões, diversas formas de ver o mundo, e isso torna, né, o Brasil rico em cultura. E essas podem se transformar em fatores de desigualdade, ou seja, ali, como a gente tem vários tipos de cultura, vários tipos de visão de mundo, vários tipos de religião, vários tipos de modos de viver, pode-se ter que alguma cultura ou outra ache que ela seja melhor e superior a outras, tornando-se fatores de desigualdade. Isso quer dizer que os outros, que muitas vezes não são considerados normais, aparecem como entidades ameaçadoras, ou seja, se você não é da minha cultura, você é uma ameaça à minha cultura, porque você não faz as coisas que eu acho que é certo, então eu condeno a sua prática, condeno o que você acredita, e tudo aquilo que é contra o que eu acredito ameaça a minha existência e a minha cultura. Daí surgem os comportamentos e atitudes de discriminação, preconceito, racismo, machismo, homofobia e etc. Na forma física, afetiva e ideológica, os que os consideram normais evitam contatos e criam seus próprios mundos, excluindo os que são considerados como diferentes. Por isso, a consciência do caráter multicultural de uma sociedade não leva necessariamente ao desenvolvimento de uma relação social de trocas e relação entre culturas, chamado interculturalismo. Ou seja, o que seria o interculturalismo? Ele é um conceito para mostrar onde existe uma região, né, um país, uma nação, que há várias culturas e elas conseguem coexistir uma com a outra, sem uma anular a outra. Ou seja, existem pessoas de diversas religiões, de diversas práticas sociais, de diversos modos de pensamento, e ao invés delas se atacarem, elas aprendem umas com as outras e elas conseguem coexistir umas com as outras. Isso seria um interculturalismo, só que muitas vezes acontece ao contrário. Alguma cultura ou alguma prática social, ela quer ser superior a outra que tem no próprio país. E aí a gente entra nessa questão do etnocentrismo. Por que as diferenças sociais e culturais são para muitas pessoas sinônimos de desigualdades? No senso comum, por exemplo, o nordestino, na maioria das vezes, é associado a ser analfabeto, a ser ignorante. Negro e índio são associados a serem marginais ou serem pessoas selvagens. Mulheres são consideradas inferiores. Homossexuais são pessoas que apresentam anomalias mentais e morais, né, que eles são errados ou que eles vão para o inferno. Podemos dizer que essas representações, elas são visões etnocêntricas de mundo. Mas o que significa o termo, então, etnocentrismo? Na etimologia, né, para a gente entender a palavra etnocentrismo, etno deriva do grego ethnos, e que se refere à etnia, raça, povo, um clã. Então, etnocentrismo significa considerar a sua etnia como o centro de tudo, a base que serve de referência para o ponto de vista onde se deve olhar e avaliar o mundo. Ou seja, eu sempre vou analisar a cultura do outro a partir da minha cultura. Eu sempre vou considerar o que é certo partindo do que eu acredito ser certo. E tudo que foge da minha cultura e foge do que eu acredito, eu acho que é errado. E aí discrimino, e aí eu julgo, e aí eu condeno, né? Então, entendendo essa definição, podemos entender que o etnocentrismo como uma tendência a considerar apenas os valores da própria cultura ao analisar as demais. Isso significa dizer que as visões de um determinado grupo, visões políticas, econômicas e socialmente dominante em uma dada sociedade, são consideradas como o centro de referência de tudo, inclusive outros grupos e indivíduos. É pensado e sentido através dos valores, modelos e definições segundo o grupo dominante, que seria a própria representação da existência humana. Então, quando duas culturas se encontram, pode ocorrer um chamado choque cultural, ou seja, de repente surge um outro, de um grupo diferente,
que quase sempre não age como grupo dominante, né? Então ele é um ser estranho àquela cultura, porque até então você tem um tipo de cultura, você segue uma determinada coisa. Aí aparece uma outra pessoa com uma outra visão de mundo, uma outra visão política, uma outra visão cultural, e aí acontece um estranhamento com isso. E esse diferente, ele é ameaçador. Ameaçador. Por quê? Ele pode ferir, de alguma forma, a sua identidade cultural. Porque nós todos somos educados a acreditar em certas coisas, né? Então, a pensar em certas coisas da nossa cultura. Quando chega uma pessoa com uma cultura diferente da nossa, o que acontece? Eu falei, acontece esse estranhamento. E ali várias vezes você pode se sentir desconfortável, porque a visão de mundo dela é diferente e a visão de mundo dela muitas vezes pode ferir aquilo que você sempre acreditou. E isso é uma ameaça, né? E quando nos sentimos ameaçados, nós somos animais. Quando nós somos ameaçados, nós respondemos como um quê? Como um ataque. A gente não fica na defensiva, a gente ataca para nos defender. E aí é onde surge o preconceito, a discriminação, a violência. Quando você não quer entender o lado do outro, você simplesmente quer ficar numa região confortável e não parar para pensar realmente a visão do outro, se colocar no lugar do outro. Uma palavra que existe muito e que as pessoas estão usando muito ultimamente é chamada empatia. Né? Você ter empatia com o que o outro acredita, você ter empatia com a visão de mundo daquela pessoa. Então, se pertencemos a um grupo que apresenta os padrões culturais considerados como corretos, naturais, não aceitamos que outro grupo tenha hábitos que nós julgamos estranhos. Então, assim, o grupo do eu faz da sua visão a única possível e qualquer outra visão seja contrária. E a sua você considera, então, a melhor, a que é natural, a que todos deveriam acreditar, a superior, a certa. E aí, em poucas situações, a atitude etnocêntrica passa por um julgamento simples do valor da cultura do outro, nos termos da própria cultura, sem consequências mais sérias. Mas, na maioria das vezes, a história da humanidade é repleta de exemplos onde o etnocentrismo implica um julgamento do outro na sua forma mais violenta. Quando julgaram os indígenas dos africanos, de primitivo e bárbaro pode significar socialmente e politicamente como algo a ser destruído ou como empecilho ao desenvolvimento econômico da nação. O próprio processo de colonização foi um processo etnocêntrico, da qual os europeus achavam que a cultura deles era melhor que a dos indígenas, a melhor do que os africanos, e eles impuseram a religião, o modo de viver, o modo de vestir, o modo de cultuar Deus. Tudo eles retiraram a religião, todas as crenças dos indígenas e dos africanos e aplicaram a deles. E quem fosse contra, eles matavam, eles escravizavam, eles obrigavam a pessoa a seguir aquilo ou elas iam morrer. Isso é uma visão etnocêntrica. Né? Isso é uma visão que não respeita a cultura do outro. Quando os portugueses, os europeus vieram para cá, para a América, eles não vieram na intenção de conhecer a cultura daqui, né, dos indígenas que já existiam aqui, dos nativos que já existiam aqui, e queriam coexistir com essas pessoas, né? Vieram aprender com eles as práticas deles e coexistir. Falar, nossa, vocês ensinam isso pra gente, nós ensinamos a nossa cultura, enfim, uma coexistência. Não, os europeus vieram para acabar realmente com a cultura deles, né? E isso que é o preocupante, quando você não consegue coexistir com o outro. Por que não coexistir com a diferença? Porque todos têm que pensar da mesma forma. E se todos podem pensar diferentes, por que o meu pensamento tem que ser superior ao pensamento do outro? Esse é o problema que aqui a gente está trabalhando, né? Por que impor que o seu certo, que a sua verdade, ela é a única possível e ela tem que ser imposta para todos? O etnocentrismo, então, ele formula representações e imagens distorcidas sobre aquele que entendemos como diferente de nós, sendo representações sempre manipuláveis, como bem entendemos. Além disso, no fundo, transforma a diferença pura e simples num juízo de valor, perigosamente prejudicial à humanidade. E aí, sabendo disso, perguntamos, como se deu então esse processo de conquista
não somente sob o ponto de vista social e cultural, mas sobre a perspectiva da visão do mundo desses colonizadores europeus? Será que o desejo de riqueza não veio aliado a uma crença num estilo de vida que excluiu as diferenças sociais e culturais? Então foi o que eu comentei com vocês, né? Eles não vieram nessa intenção de amizade, de troca de experiências. Não, eles vieram com a intenção de realmente conquistar as riquezas e impor a sua cultura falando que a deles eram as certas. E isso foi de grande prejuízo e até hoje a gente tem diversos prejuízos em relação a isso. Então, o que seria o ideal, né, quando a gente pensa numa relação intercultural? Uma relação intercultural, né, ou a chamada intercularidade, significa a valorização, a interação e a comunicação recíprocas entre os diferentes sujeitos e grupos culturais. A interculturalidade é a ideia que tem por base o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social. É tentar promover relações de diálogo e relações igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a culturas diferentes, sem perder de vista a crítica às relações desiguais de poder entre grupos e pessoas. Ou seja, é aqui que seria o ideal, né? Todos nós termos uma relação intercultural, ou essa chamada interculturalidade, da qual cada um respeita a sua cultura, sem querer impor que a sua cultura seja melhor ou maior ou a dominante em relação à do outro. Na sociedade brasileira, ainda há muita dificuldade em reconhecer e promover o diálogo e a troca entre diferentes grupos, pois ainda ocorrem muitos casos de violência contra homossexuais, atitudes e comportamentos de rejeição a pessoas com deficiência, violência contra mulheres e negros. O simples fato de ser diferente sob diversos aspectos dificulta que certos indivíduos tenham acesso a bens, a oportunidades de trabalho e até mesmo de frequentarem certos espaços. Então, nessas palavras, né, vocês conseguem perceber que a interculturalidade ela é o oposto do etnocentrismo. Etnocentrismo é quando você pega a sua cultura e ela é o centro de tudo e só ela é a certa. O interculturalismo, ele é o contrário. Ele consegue coexistir com todas as outras culturas, mesmo elas sendo diferentes, sem uma querendo ser melhor que a outra. Bem, então eu quero que vocês reflitam sobre esses conceitos que a gente trabalhou, que eu expus para vocês agora, e depois respondam as questões no Classroom.